Olá, meus amigos, meus irmãos. Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um momento nosso de estudo aí em torno dos ensinamentos do Mestre Nazareno, do Mestre Jesus, usando um holofote muito forte, que é a luz da doutrina espírita, né? Que vem nos ajudar um pouco no entendimento. Não que seja a única luz, né? É bom a gente frisar sempre isso. Existem diversas luzes, mas a doutrina espírita é aquela que tem iluminado o nosso caminho, né? Então, estamos sempre refletindo juntos sobre os ensinamentos de Jesus, pautados nessa luz, né? Já de antemão, gostaria de agradecer muito aí as vibrações de vocês, né? Por mim, pela minha família, pela minha mãe, pelo meu irmão que desencarnou. E a gente recebe isso aqui, a gente percebe que momentos que a gente vai dando uma desanimada, né? A gente recebe as vibrações de vocês aí. Então, fica aqui o carinho, né? Em meu nome, em nome da minha família. Tenho certeza que em nome do meu irmão que desencarnou também, a nossa gratidão profunda pelas vibrações de vocês, né? O Espiritismo, ele tem me ajudado muito nesse momento. A gente percebe que realmente ele se apresenta como um conjunto de ferramentas, eu sempre gosto de usar esse termo, que nos ajuda, né? Essas ferramentas não são capazes de acabar com a dor e talvez nem diminuí-la, mas elas nos fazem caminhar, nos fazem enxergar os rumos que precisamos seguir, né? E é nesses momentos um pouco mais complicados, né? Um pouco com aprendizagem um pouco mais dolorosa, porque ele é um momento de aprendizagem quando você está num contato mais próximo à morte de algum ente querido seu, né? É que a gente percebe que realmente vale a pena ser cristão, vale a pena utilizar a luz do Evangelho em nossas vidas, né? Sem ela, ficaria muito difícil o nosso caminhar. Bom, nosso estudo, nós encerramos a semana passada com o estudo da Ambrósia, muito bacana por sinal, em que trabalhávamos com aquela passagem bíblica em que Jesus era chamado, né, de amigo de Beelzebul, né? Encerramos ali e o Evangelho de Lucas segue o seu curso. E tem uma passagem bíblica em que o Haroldo Dutra Dias, né, que é o tradutor do Evangelho que a gente está usando, chamou de a bem-aventurança verdadeira, que é composto de 2 versículos apenas. Um desses 2 versículos é o nosso versículo de estudo, tá? Essa passagem é composta do capítulo 11, o versículo 27 e também o versículo 28. O nosso versículo de estudo é o 28, ok? E em cima dessa passagem, desse versículo, nós vamos estudar o texto cujo título é Elogios do Benfeitor Emmanuel. Esse texto é um texto bem pequenininho, nem sei se eu vou conseguir ficar aqui 30 minutos, né? Mas é um texto bem intrigante e são um daqueles textos que seria muito interessante um debate, né? Tem textos que você lê e estuda em que é mais fácil você falar sobre ele, né? Numa fala única, né? Tem textos que eu percebo, aí eu não sei se é o cacuete de professor, mas que eu percebo que são textos mais interessantes para um debate. Esse texto é um desses textos que eu percebo muito interessante para que pudéssemos estudar em grupo, né? Mas, enfim, ainda não podemos, então vamos aqui ter uma fala e esperamos aí os comentários dos colegas no nosso grupo do WhatsApp. Por quê? Porque o título do texto é elogios, né? E o tema elogio, aliás, o elogio, ele faz parte de uma interação humana, né? Nós não temos como viver sem elogios
e sem elogiar, né? Isso faz parte das nossas relações, não é verdade? Mas o que Jesus, Emmanuel e outros autores vêm nos chamar a atenção é como elogiar, em que situação elogiar e como receber esse elogio. Eu acho que a reflexão mais profunda está aí, né? Nós não podemos, já de antemão, já dizer que nós não podemos afirmar, né, ou taxar o elogio como sendo algo equivocado. E eu confesso a vocês que eu já vi falas muito próximas a isso no meio espírita e que eu acho equivocada, né? Não se pode elogiar. Bom, não é bem assim, né? Existe a reflexão, volto a dizer, de que forma você está elogiando, né? E a receptividade daquele que é elogiado. Acho que é essa reflexão que nós precisamos aprofundar. Por isso que eu disse que seria interessante um debate nesse sentido, ok? As nossas reflexões aqui foram pautadas em alguns livros, né? Que é o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 7, item 12, que fala do orgulho. Na Revista Espírita de 1861, no mês de abril e do mês de novembro, eu li algumas coisas a respeito disso, né? Na questão 919 do Livro dos Espíritos e no livro chamado Lindos Casos de Chico Xavier, do Ramiro Gama, ok? Então, as nossas reflexões não são nossas, na verdade, são reflexões pautadas nesses livros que eu acabei de citar, ok? Vamos ler a passagem, até porque são apenas 2 versículos, para a gente poder adentrar ao texto aí de Emmanuel. O evangelista Lucas, no capítulo 11, versículo 27, ele nos diz assim: E aconteceu que, enquanto ele fazia estas coisas, Jesus estava curando, né, fazendo diversas curas ali. Então, quando ele fazia essas coisas, uma certa mulher da turba, ou seja, da multidão, turba, né, multidão, levantando a voz, lhe diz: Bem-aventurado o ventre que te carregou e os seios nos quais mamastes. Então a mulher aqui, ela pega e faz um elogio a Maria, né? Ao ventre de Maria e aos seios que amamentaram Cristo, a Maria, no caso, né? A pessoa de Maria. Jesus, aí vem agora o nosso versículo de estudo, 11, 28. Ele disse: Bem-aventurado antes os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Se guardar aqui é no sentido de praticar. Então esse é o nosso contexto bíblico aí, né? Então, a gente tem ali Jesus, após curar, né, aquela multidão em torno dele, o pessoal gosta do milagre, né, de uma cura, né? As pessoas gostam de se envolver com isso. Pessoas gostam do sobrenatural, né? Essa que é a verdade. E ali uma mulher se levanta, ó, bem-aventurado o ventre que te carregou, os seios que te amamentaram, né? E Jesus, como espírito puro que é, e sabendo que ele estava se referindo ali não apenas àquela mulher, nem sei se aquela mulher entendeu a fala de Jesus, porque você coloca na condição dela, né? Você está ali no meio da multidão, você faz um elogio à mãe de Jesus, e Jesus solta uma frase dessa, né? Fica parecendo uma moral estranha, como disse Allan Kardec, né? Mas sempre que a gente se depara com esse tipo de situação no Evangelho, e Kardec intitulou de a moral estranha, nós precisamos extrair ao máximo o espírito da letra. Porque se você for ler ao pé da letra, você vai dizer que Jesus está sendo ali muito mal educado, né? De não receber, de não concordar com um elogio feito à sua mãe, né? Que filho é esse, né? E qual de nós aqui, né, que estamos estudando juntos, que não gostaríamos de receber um elogio à nossa mãe, né? Que é a pessoa que a gente às vezes mais admira, né? Que nos deu a vida, deu a oportunidade de reencarnar, que cuidou de nós, né? Então é evidente que se nós
gostaríamos muito de receber um elogio à nossa mãe, nós não podemos achar que com Jesus seria diferente, né? Mas Jesus estava falando, como eu disse, para espíritos imortais. Ele estava falando para a posteridade. Então, ele sabia ele sabe, né? Não sabia, ele sabe do caminho que temos que percorrer. E ele sabe que dentro desse caminho existem algumas situações que são perigosas, E o elogio, ele pode se tornar algo muito perigoso, né? Pode, não quer dizer que ele é. Então, aí dentro dessa reflexão, dessa contextualizaçãozinha que nós fizemos aí, o Emmanuel puxa esse versículo, né? Essa fala de Jesus, e traz o texto para a gente chamado Elogios, né? Então vamos ao texto. Então vamos lá. Emmanuel começa assim, meus irmãos, o texto. Vou só tomar uma aguinha aqui. Emmanuel começa o texto assim. É um texto pequeno, são apenas 3 parágrafos, é um texto bem pequeno. Dirigira-se Jesus à multidão quando... Emmanuel vai explicar aqui a passagem, né? Quando o enorme poder do seu amor conquistando geral atenção. Com o enorme poder do seu amor conquistando geral atenção. Mal terminar as observações amorosas e sábias, ele estava ali falando, eis que uma senhora se levanta no seio da multidão, da turba, né? E magnetizada pela sua expressão de espiritualidade, ela ficou ali encantada com aquele... Você imagina estar perto de Jesus, né? Fisicamente perto dele. Então ela ficou magnetizada pela expressão da espiritualidade sublime do Mestre. Fala em voz alta as bem-aventuranças que deviam caber a Maria, por haver contribuído na vinda do Salvador à face da terra, né? Mas, prestamente, na perfeita compreensão das consequências, aí Jesus aqui, né? Ele percebendo aí as consequências infelizes que poderiam advir da atitude impensada, responde o Mestre que, antes de tudo, serão bem-aventurados que ouvem a revelação de Deus e lhe praticam os ensinamentos, observando os princípios. Então, Jesus aqui está dizendo bem claro o seguinte. Primeiro, ele não nega o elogio. Antes, né, é bem-aventurado aquele que consegue entender o que eu estou dizendo, no caso Cristo, né, o Cristo dizendo, e praticar, né? Porque senão a gente fica apenas no campo da superficialidade, no sentido de superficial, né? Existe um encantamento, a mulher estava olhando para ele, se encantou com a que o Emmanuel chamou aqui de espiritualidade sublime, a expressão de espiritualidade sublime de Jesus, se encantou com aquilo ali, mas o Cristo sabia que esse encantamento era como o encantamento da serpente usado pelos orientais aí. Ele veio para ser o caminho, a verdade e a vida. Ele veio para um mergulho muito mais profundo dentro de cada um de nós. Ele não veio para a superficialidade. Ele veio para o interior de cada um de nós, né? Então, é como se ele... Aí é uma conjectura minha, né? É como se ele dissesse para aquela mulher ali o seguinte, ó, não fique apenas nesse encantamento que você está vendo. Procure ouvir o que eu estou dizendo, até porque ele estava numa palestra, estava falando para a multidão, e tente absorver a mensagem que eu estou querendo te passar. Porque senão você vai ficar pensando naquela parte da adoração, né? E naquele tempo, os judeus já tinham errado muito nesse sentido. E 2000 anos depois, cá estamos nós, muitas vezes falindo, caindo nas mesmas armadilhas. E o elogio, tanto para quem fala quanto para quem recebe, pode, não quer dizer que é, pode ser uma armadilha, né? Bom, Emmanuel continua. A passagem constitui esclarecimento vivo para que não se amorteça entre os discípulos sinceros a campanha contra o elogio pessoal. Ele está dizendo aqui o seguinte, eu até custei para entender isso aqui.
Esse texto foi escrito em 1950. E nessa época, o Chico, que é quem psicografou esse texto, né, por intermédio do Espírito Emmanuel, ele recebia, ele era muito, até se hoje, né, o Chico recebe elogios quase em toda reunião, né, e naquela época não era diferente, o Chico estava encarnado. Então eu fico me perguntando, será que não foi um texto para tentar blindar um pouco o Chico, né, para que as pessoas não ficassem... depois eu vou ler um texto aqui que fala um pouquinho disso, do Ramiro Gama. Para que as pessoas não ficassem ali só naquela questão do elogio. Será que as pessoas não olhavam para o Chico? Será que nós hoje não olhamos para o Chico desencarnado, assim como aquela mulher olhava para Jesus, apenas no encantamento? E perdemos a oportunidade de realmente absorvermos a mensagem, como diz o texto bíblico, né? Guardar a palavra de Deus e a praticar, né? É um questionamento que nós precisamos nos fazer, né? Campanha contra o elogio pessoal, veneno das obras. Emmanuel usa a expressão forte, né? Veneno nas obras mais santas, a sufocar-lhe propósitos e esperanças, né? Às vezes o elogio, ele pode ser... Por quê, gente? Ele pode ser algo muito prejudicial. Pode ser. Porque nós já falhamos muito nesse campo. Quando a gente fala em elogio, no sentido dos riscos que ele envolve, nós estamos falando de vaidade, que é filha de quem? Filha do orgulho. E o orgulho, segundo Allan Kardec, por isso que eu citei o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, lá no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12? Não, capítulo 7, perdão. Capítulo 7. Opa. Deixa eu só confirmar aqui, gente. Capítulo 7, quando ele fala dos pobres, bem-aventurados os pobres de espírito, né? Allan Kardec traz alguns textos de espíritos aí falando sobre o orgulho e a humildade. E olha o que coloca sobre orgulho, uma frase assim curta, mas bem forte, olha só. O orgulho, tá no item 12, tá? Uma mensagem do espírito Adolf. O orgulho, eis a fonte de todos os males. Ele não faz concessão aqui não. Todos os males têm a sua fonte no orgulho. Dedicai-vos, pois, a destruí-lo, se não quiserdes perpetuar suas funestas consequências. Então, quando o Emmanuel vem chamar a atenção aqui, ratificando o que o Cristo fazia, que também é chamar a atenção para o cuidado contra o elogio, volto a dizer que eu não estou negando o elogio, tá, gente? Mas o cuidado que a gente tem que ter é porque nós todos carregamos uma grande cota de orgulho. Todos nós somos ainda muito orgulhosos, senão nós não estaríamos aqui nesse mundo de provas e expiações. Todos nós somos. E no campo do orgulho, a gente tem lá a vaidade. E o elogio, ele infla muitas vezes a vaidade. Então você pode estar prestando um desserviço para quem está fazendo um trabalho bacana às vezes, né? Um só meio, o Espírito continua, um só meio se vos oferece para isso, mas esse meio é infalível, você só tem um meio para combater o orgulho, e ele é infalível. Qual é esse meio? Ele responde, é tomar por regra invariável da vossa conduta a lei do Cristo, lei que tens repelido, a gente tem afastado, ou falseado a sua interpretação. Às vezes a gente quer interpretar o Evangelho segundo a nossa vontade, né? Segundo as nossas imperfeições. E é um risco muito grande. Então está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 12. Ok? Vamos lá, vamos continuar aqui com o texto. Se admiras algum companheiro que se categoriza a teus olhos, se você tem afeição a algum companheiro, né? Por trabalhador fiel no bem, não o perturbe com palavras. Mano, é forte aqui, não perturbe com palavras, dos quais o mundo tem abusado muitas vezes, construindo frases superficiais, no perigoso festim da lisonja. Ajuda-o com boa vontade e entendimento.
na execução do ministério que lhe compete, sem te esquecer de que, acima de todas as bem-aventuranças, brilham os divinos dons daqueles que ouvem a palavra do Senhor, colocando em prática. Bom, então acho que fica claro aqui os riscos, os cuidados, que nós devemos ter ao fazermos um elogio, né? Mas também ao recebermos um elogio. Aí entra a questão do Livro dos Espíritos que eu citei, questão 919, quando o Kardec pergunta assim, está aqui no meu computador, qual é a famosa questão do Livro dos Espíritos, né? Qual o meio mais prático, mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? Resposta: um sábio da antiguidade vos diz, conhece-te a ti mesmo. Então, para quem recebe o elogio, ele precisa de uma proposta de autoconhecimento. Será que tudo que você faz não é em busca do elogio? Estou me referindo mais ao campo do trabalho, na espiritualidade, tá? Porque nós não podemos achar que a gente pode viver sem um elogio. Como eu disse, o elogio faz parte da interação social, né? Entre seres humanos. Eu vou na casa lá da minha sogra, né? Como lá Vamos pensar num prato que ela faz que eu acho maravilhoso aqui, né? Como lá uma galinha com batata, que eu adoro que ela faz, um franguinho, né? Com caldinho, batata e arroz. Acha aquilo maravilhoso? Não vou elogiar? Não, vou elogiar sim, faz parte, né? É bom para ela, é bom para mim, faz parte. Eu estou falando aqui de um elogio quando ele está direcionado a um trabalho mais vinculado assim, ao bem, né, da espiritualidade. Apesar de que fazer um franguinho com batata faz muito bem para quem come. Mas é algo um pouco mais amplo, em que você percebe que a pessoa pode cair naquele campo. Então, para quem está fazendo, cuidado, será que eu não estou prejudicando o indivíduo mais do que ajudando? Né? No meio espírita, por exemplo, os trabalhadores do meio espírita são trabalhadores voluntários, né? Não existe sacerdócio organizado no meio espírita. Estou aqui como um estudioso, como alguém que estuda um pouquinho, quer refletir junto com vocês e tal. Não existe aquela coisa do pastor, do padre, né? E às vezes você é alvejado de diversos elogios que às vezes te fazem bem, te incentivam na caminhada e às vezes não. Então quem faz elogio tem que tomar esse cuidado para não soltar palavras ao vento, né? E aí tem um detalhe na questão do elogio para quem faz que a gente tem que refletir juntos. Será que muitas vezes a gente não faz um elogio como um mecanismo de fuga de responsabilidades? Eu fiquei me fazendo essa pergunta, né? Você chega perto de um companheiro que está exercendo um trabalho, vamos supor, na casa espírita, que bacana esse trabalho, parabéns, nossa, Deus te abençoe, papapá. Será que não é muito superficial isso? Não é que não é igual como a mulher falando da mãe de Jesus? Muito superficial. Eu posso ter a mesma fala com um pouco mais de profundidade, sentindo aquilo em profundidade. Então, quando eu digo que quem faz o elogio tem que pensar na forma que está fazendo, é se você está sentindo aquilo realmente. Se você realmente está sentindo, poxa, eu faço parte de um grupo lá em Caiana, né? A Ambrosa fez um estudo maravilhoso semana passada, que me fez tão bem, mas tão bem. Ah, não, mas eu não posso elogiar. Não, aí é um equívoco. A gente tem que analisar essas coisas, né? Agora, simplesmente também elogiar a Ambrosa por elogiar, porque você não tem muita coisa que dizer, nossa, que maravilhoso seu estudo, tá? O que você aprendeu? Não peguei muita coisa não. Então não é maravilhoso, não foi maravilhoso, né? Então a gente tem que dosar isso, E a gente sente, né, pessoal? A gente sente quando, para quem recebe o elogio, a gente sente quando o elogio é aquela coisa, né, profunda ali e quando não é. Mas o Emmanuel chama atenção no final do texto que não só elogia, aliás, o Emmanuel chega a falar para não elogiar, mas eu acho que aqui não é bem esse o sentido, né? Não só elogia, você coloca à disposição, né? Para ajudar, gostei demais dessa tarefa que você está fazendo, teria como te ajudar nessa tarefa? Quando você precisar de alguma ajuda nesse sentido, conte comigo, meu irmão, porque eu estou percebendo o bem que você está fazendo nas pessoas. Olha só, mudou a forma de elogiar, né? Então, para quem está elogiando, acho que tem que ter essa reflexão. Quem recebe o elogio
quem recebe elogio tem que se perguntar com muita profundidade, por isso a questão do Livro dos Espíritos, né? Em que o Espírito vem dizendo que a gente tem que repassar o nosso dia para perceber, será que o que eu estou fazendo, as tarefas que eu faço, né, não são para buscar esse envaidecimento? Se for, meu irmão, minha irmã, o caminho não é esse. Porque você está apenas reforçando erros que você já cometeu em diversas reencarnações, né? Então tem que ter essa percepção para quem recebe o elogio, ok? Só um minutinho, meus irmãos. Então, meus irmãos, nós estamos falando aqui de quem faz e quem recebe, né? Estamos no campo agora de quem recebe. Então, quem recebe elogio tem que se perguntar com muita sinceridade. Será que as minhas buscas não são buscas pensando apenas nisso? No campo da vaidade? No campo do engrandecimento? No campo da ascensão de poder sobre as pessoas? No campo de me achar superior aos outros? Né? E aí é uma análise muito, muito particular. Bom, de certa forma, nós temos algumas referências. Por exemplo, Allan Kardec. Allan Kardec era um professor, um homem muito culto, né, um poliglota. E imaginem, né, depois no início ele tomou muita pedrada, mas depois ele foi ovacionado por muita gente. E na Revista Espírita, por isso que eu pedi para parar, porque o livro não estava aqui, na Revista Espírita de 1861, que era um periódico, né, em que Kardec tratava de assuntos mais diversos, colocava algumas teses à prova ou não. É um texto bem interessante. Começou em 1858, se não estiver enganado, né? E ali Kardec discorria sobre diversos temas. E na Revista Espírita de 1861, do mês de novembro, Espírita era um periódico mensal, né? Então, do mês de novembro de 1861, Kardec fazia discursos, como fossem palestras, né? Nas casas, nos grupos que começaram a se formar pela França fora, e até mesmo fora dela. Então, Kardec rodava esses grupos. E nessas revistas trazem alguns discursos de Kardec. A gente vê muito Kardec homem nessas revistas espíritas, né? A gente vê a sabedoria de Kardec de se isentar quase que totalmente da codificação. A gente não percebe o Kardec homem na codificação, e eu tenho essa dificuldade. Na Revista Espírita eu consigo perceber o Kardec homem, né? E ele trouxe aqui, e tem um discurso, provavelmente ele estava recebendo muitos elogios, né, nesse discurso, não vou ler todo que é longo. Olha o que Kardec fala. A honra, ele está falando sobre quem é o criador do Espiritismo, né? Ele coloca aqui, tudo quanto me cabe, e assim jamais me considerei seu criador. Olha o trabalho que Kardec teve com a codificação, gente. A honra cabe inteiramente aos espíritos. É, pois, a eles só que se devem dirigir os testemunhos de gratidão. Somente a eles, aos espíritos. E não aceito os elogios que me dirigis de boa vontade, senão, ele não está negando, né? Ó, chegou o elogio, não tem como eu impedir que chegue um elogio. Não tem como. Mas qual é a minha postura diante dele? Senão como um encorajamento para continuar minha tarefa com perseverança. Bonito isso, né? Chegou um elogio que você não se considera merecedor dele, não fica naquela negação também, não. Que a gente fica naquela negação e mesmo fala, que isso, não, qualquer um fazia. Às vezes você fez o seu melhor. Às vezes você fez o seu melhor naquele momento ali. Mas não se esqueça que você foi amparado, na maioria das vezes, né? E que esse elogio sirva como um encorajamento para continuar a tarefa com perseverança. Então, como eu disse, Kardec, nós não estamos negando elogio, nós estamos refletindo sobre a postura que devemos ter diante dele, né? Muito interessante isso. E para encerrar, num livro fantástico chamado Lindos Casos de Chico Xavier, do Ramiro Gama, tem um texto que se chama... Não vou dar o nome do texto, senão vai matar, já vai dar o final da história aqui. Mas, enfim, o texto, não vou ler o texto todo, mas é o seguinte, vou ler só uma parte dele. O Chico estava muito incomodado com os elogios que ele recebia, muito. Porque ele tinha total consciência que ele era um instrumento, né?
E todo mundo elogiando, e batia, mas Chico, mas é maravilhoso, não sei o quê, que todo mundo ficar perto dele. Quantas pessoas, né, que iam para ver o Chico, aquela coisa do popstar, né? Um popstar da espiritualidade era o Chico Xavier. E ele muito incomodado com isso, né? E aí, olha só o que o Ramiro Gama traz pra gente. Chico andava atrapalhado com tantos agrados sobre sua pessoa. E em casa, sossegado dos aplausos, dizia a si mesmo para consigo, de si para consigo, perdão. Vou deixar de psicografar. Olha só, Chico pensou em abandonar o trabalho por causa do elogio. Pois sou um verdadeiro ladrão, roubando referências honrosas que não me pertencem. Os abraços, os parabéns, os elogios que recebo cabem aos espíritos de Emmanuel, de André Luiz, de Nélio Lúcio e de outros que são legitimamente os autores dos livros magníficos. Preciso dar um jeito nisso. Chico pensando. Aí Nélio Lúcio, que era um espírito, escreveu muito pelo Chico, né? Escreveu aquele livro Jesus um Lar, que é maravilhoso. Quem não leu, leia. Interessante para ser utilizado no Evangelho do Lar. Jesus no Lar é o nome do livro. Nélio Lúcio queria traduzir o pensamento e lhe verificar os propósitos. Sorrindo, lhe apareceu e disse: não há razão, Chico, para você sentir-se magoado com os elogios. Também os merece, olha só, né? Então a gente não pode negar isso. Não, Nélio Lúcio, sinto-me como um ingrato, ladrão, indigno. Acho que é um pouco do orgulho aqui também, né? Bem, Chico, vou lhe contar uma pequena história. Em certo município, 2 distritos se defrontavam, separados apenas por uma pequena distância. Um com a população quase toda doente, sem recursos de espécie alguma. O outro cheio de vida, víveres, remédios, etc. Apenas faltava um intermediário entre os dois. Nélio Lúcio faz uma referência muitas vezes ao plano espiritual e nós aqui encarnados, né? Ninguém queria servir de ligação. Ninguém queria fazer esse trabalho de levar do espírito rico, da localidade rica para a comunidade pobre. Foi quando, como mandado do céu, apareceu um burrinho humilde, manso, essa palavra manso é interessante, com pouco trabalho tornou-se apiado, obediente, capaz de levar sem ninguém do distrito rico ao distrito pobre os recursos de que careciam os irmãos enfermos e sofredores. O burrinho, tendo lombo 2 jacás, um de cada lado, para colocar as coisas, né? Foi recebendo as dádivas. Um colocava alimento, outro remédio, outro roupas e assim por diante. Colocavam na trilha e ele automaticamente lá ia para o distrito lazarento e faminto. Em pouco era esvaziada, toda a carga e voltava. Então o burrinho ia e voltava, alegre, satisfeito e tal. E antes que o Nélio Lúcio concluísse a mensagem, o Chico disse: está bem, Nélio Lúcio, já entendi. Como um burrinho, eu aceito o serviço. E nunca mais se importou com os louvores, certo de que agora sabia qual a missão que realizava entre a terra e o céu, junto à grande causa. Uma lição de humildade, uma lição de conhecimento de si mesmo, daí a questão 919, uma lição para todos nós, né? Então fica essa reflexão sobre elogio, não condenando, não incentivando, tendo prudência, tanto para aqueles que fazem, quanto para aqueles que recebem. Forte abraço, meus irmãos queridos, e até semana que vem, se Deus quiser.